Salve, salve, pessoal. Aqui fala Gustavo Arnes. Estamos aqui hoje no quadro Felicidade no Trabalho, esse quadro que nós iniciamos recentemente e que faz parte desse novo momento aqui do nosso canal no YouTube, canal do Angatu, que quer dizer, né, na nossa raiz ancestral, tupi-guarani, quer dizer bem-estar, bem viver, quer dizer, no fundo mesmo, felicidade. A gente segue aqui, então, nesse momento, produzindo novos conteúdos, conteúdos relevantes, conteúdos importantes, cada vez mais, aliás, né, diante desse momento que nós estamos atravessando, com o objetivo de chegar em cada vez mais pessoas, construindo, de fato, essa ideia de felicidade coletiva. E você pode nos apoiar nesse sentido, né, se inscrevendo aqui no canal, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando com seus amigos, com os seus familiares, trabalhadores, colaboradores, empresários, MEI, enfim, todo mundo que possa se beneficiar, porque hoje eu vou estar aqui numa conversa incrível com uma convidada super especial, né? Eu já vou contar para vocês aqui quem é, mantendo aí um pouquinho do suspense. Além dessas formas, né, de nos auxiliar, aqui na descrição do vídeo você também encontra um link, né, do Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde cada um contribuindo um pouquinho nos auxilia a manter a estrutura desse canal, a equipe que está aqui nas edições e tudo isso que nós estamos nos propondo a fazer nesse momento. Você pode nos apoiar a partir de R$ 9,00 por mês e você vai ter algumas recompensas por isso. Nós vamos chegando a algumas metas de arrecadação, vamos produzindo cada vez mais conteúdo e chegando a cada vez mais pessoas. Vocês sabem que o Guilherme Kraus, meu querido amigo, faz parte, né, dessa bancada aqui, participa dessa entrevista, ele que é CEO da Humans at Work. Hoje, por questões pessoais, ele não estará conosco, tá tudo bem, né? Nós seguimos em frente. E hoje eu vou estar aqui com Mariana Holanda, ela que é formada em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, tem um MBA em gestão empresarial pela FGV, trabalhou na Ambev por 11 anos, onde foi a primeira diretora de saúde mental. Isso repercutiu bastante na mídia, na imprensa, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas também, né, a sua diretoria incluía diversidade e inclusão e foi realmente pioneira no mercado nesse sentido. Hoje ela atua como consultora, como palestrante nas organizações, ela promove o autoconhecimento como uma ferramenta para despertar do potencial coletivo e a sustentabilidade humana como parte central da estratégia das empresas, algo que nós estamos reiteradamente falando aqui como importantíssimo, como fundamental, como forma de sobrevivência mesmo das empresas. Mariana, que alegria ter você aqui conosco. Como é que você está? Tudo bem? Oi, Gustavo, super feliz de estar aqui com vocês, né? Com você, uma pena que o Gui não esteja aqui com a gente, mas realmente problemas pessoais acontecem, e o que mais tem acontecido nesses últimos tempos são alguns tipos de problemas pessoais. Eu estou ótima, super obrigada pelo convite, vou adorar ficar aqui batendo esse papo, né? Que é um papo tão gostoso e tão importante aí para a gente perdurar, né? Para a gente continuar bem, né? Porque realmente estamos vivendo momentos aí, momentos duros. Então, super obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Que honra ter você aqui conosco e poder te ouvir um pouco, Mariana. Eu queria te perguntar, né, assim, sobre a sua história, sobre a sua experiência com essa área de saúde mental, como é que se deu tudo isso, assim, na sua história de vida e na sua carreira. Legal. Eu acho que não tem como não começar por isso, né? Assim, porque foi até ouvir, né, na tua apresentação, né, a situação aí de realmente ter virado, eu brinco que eu virei uma subcelebridade em algum momento, né, com a matéria, com a repercussão da diretoria na Ambev. E assim, acho que para contar essa história não tem como não passar um pouco, né, por quem eu sou e como que isso aconteceu. E, obviamente, isso mistura um pouco, né, da minha vivência com saúde mental até na prática. Então, como você falou aí na apresentação, eu sou psicóloga, trabalhava na Ambev, né, até o início desse mês, aí, há 11 anos. Foi meu primeiro emprego, foi, né, assim, onde eu me formei como adulta, como pessoa, como mulher também. Então, acho que rola essa mistura, né, para falar um pouco desse momento, né, da saúde mental, como é que aconteceu
acho que eu tenho que falar um pouquinho também da minha história. Eu tenho hoje 33 anos, sou filha única, sou natural da Bahia, mas vim para o Rio muito cedo, com 4, 5 anos, então o sotaque está perdido aí, está muito mais para o carioca do que para a Bahia. Já estava 6 anos morando aí fora do Rio, voltei para o Rio no início desse ano, muito influenciada, né, por essa análise aí mais global, mais macro, de quais eram as coisas que eram inegociáveis para mim, o que eu realmente precisava vivenciar numa nova fase de vida. E tudo começou mais ou menos ali em 2018, quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Né? Apesar de ser psicóloga, né, e de lidar, né, com esse tipo de coisa, eu nunca tinha vivido isso. Então, eu vivi mais ou menos em meados de 2018, eu tive a minha primeira crise de ansiedade dentro de um avião. Achei que, nossa senhora, achei que o avião fosse cair, né? Aquele esquema, né, que você vai vivendo hoje em dia. Eu tento contar isso com sorriso no rosto, com leveza, para a gente entender que a maior parte dos brasileiros passa por isso, né? 9 em cada 10 brasileiros hoje, né, sofrem com relação à ansiedade, principalmente relativa ao trabalho. E a ansiedade ela pode se manifestar com alguns sintomas que nos levam a um lugar de nervosismo muito grande, né? Então, assim, eu lembro que até eu me dar conta de que eu estava vivendo aquela crise de ansiedade, tudo ficou meio nebuloso, meu coração disparado, era uma crise de choro, tudo meu suava, minha mão suava muito, nuca, eu estava suando dos pés à cabeça. Só que eu acho que é muito interessante, assim, e eu sempre procurei muito olhar, né, por esse lado um pouco mais completo das situações. Então, assim, eu poderia, né, eu já fazia terapia há muito tempo, então, assim, eu faço acompanhamento psicológico desde os 17 anos, também por conta da formação, mas porque eu realmente acredito na potência do autoconhecimento, eu acredito o quanto isso é libertador e o quanto isso empodera a gente, né? Principalmente nós, mulheres, dentro desse mercado corporativo. Eu acho que a gente tem alguns desafios a mais aí do que os homens, então acho que o autoconhecimento é algo muito importante. E aí eu poderia realmente ter encarado isso como, né, uma crise pontual, mas não foi muito bem assim que eu encarei. Eu quis entender assim o que me levou aquilo, qual era, sabe assim, o que eu estava, como é que a minha vida estava organizada para aquilo ali acontecer. A verdade é que eu passei assim como todas as pessoas, né, da vida, né? Não é porque eu era psicóloga que eu fiz também coisas muito diferentes, mas assim, eu passei pelo menos 5 meses convivendo com crises de ansiedade, sem falar nada no meu trabalho. Então, naquela época, né, e aí isso fala muito do receio, do medo de você de ter um assunto muito estigmatizado, de você não conseguir abordar esse assunto dentro do seu ambiente de trabalho e falar, meu Deus, o que vão pensar de mim? E na época, né, eu já era uma alta liderança, já estava numa posição, né, alta de sociedade, já tinha, né, mais de 8, 10, 9 anos de carreira dentro da empresa. Então, assim, racionalmente a gente pensa, nossa, não precisava disso. Mas, sim, precisava. Porque eu acho que os nossos ambientes, aí eu nem falo só da Ambev ou de qualquer outra organização, mas os nossos ambientes culturalmente estão formados, né, com esse estigma. Então, eu evitei muito. E, na época, eu viajava de 15 em 15 dias para o Rio de Janeiro, porque meu marido ainda morava no Rio, minha família toda do Rio, né? Então, eu vira e mexe estava aqui. Então, imagina, Gustavo, que de 15 em 15 eu estava tendo uma crise de ansiedade no avião. Então, assim, eu normalmente viajava sexta-feira, voltava na segunda, naqueles horários de ponte aérea, só quem já passou sabe, aqueles horários maravilhosos, né? E o que acontecia é que, na verdade, o processo da ansiedade ele começava bem antes. Então, na quinta-feira, eu já começava num processo ansioso, imaginando o avião e, meu Deus, o que aquilo ali poderia, né, acontecer. E acabava que no domingo também. Então, pensa que assim, eu tinha dias de descanso, que era terça, quarta e quinta.
Na verdade, terça e quarta, basicamente, né? Porque quinta-feira à noite eu já começava a ficar super ansiosa. Então, assim, eu acho que eu sempre procuro contar esses detalhes, porque eu acho que é muito interessante a gente observar que o nosso corpo, né, a forma como ele se apresenta, os sintomas se apresentam para a gente, eles falam com a gente, né? Eles conversam, eles dão sinais. É que muitas vezes a gente realmente, eu sempre falo isso, a gente está nessa vida meio anestesiada, né? Meio segue o fluxo. Então a gente procura tomar um remedinho, né? Fazer uma yoga, uma meditação. Então, assim, é muito engraçado que eu também falo muito sobre isso, que antes de eu ir para o tratamento psiquiátrico, que eu também tinha muito preconceito, nossa senhora, assim, para eu dar esse passo, eu demorei também. Eu fiz todas as terapias holísticas que podem passar na sua cabeça. Eu procurei muitas coisas, muitos mecanismos, sabe, para me ajudar. E convivi com isso aí durante uns 4, 5 meses, até eu realmente ter uma crise dessa antes de sair de casa para o trabalho. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, não tem mais jeito, eu preciso falar sobre isso dentro do trabalho. Eu sou a única psicóloga hoje na alta liderança, eu sei que eu tenho um posicionamento conectado ao bem-estar e a essa coisa do ser humano, da sustentabilidade humana, que era muito bem reconhecido e é muito bem reconhecido lá dentro ainda na Ambev. Eu falei, cara, como que eu não vou falar sobre isso? Como é que eu vou esconder isso? Como é que, sabe, assim, eu preciso fazer desse limão a limonada. E essa é uma característica minha também, sabe? Acho que eu sempre procurei muito, eu sempre fui muito curiosa e muito ariana, né? Eu sou ariana, então eu sou aquela que vai com medo, vai mesmo. Então eu fui morrendo de medo, mas eu falei, gente, o máximo que vai acontecer é eles, sei lá, me estigmatizarem de alguma forma e me mandarem embora. Esse é o máximo, e aí, sei lá, eu vou ter que me virar. Mas vamos embora. E assim, eu acho que essa não é a maior parte da realidade das pessoas. Eu acho que ontem eu estava até fazendo um evento numa live dentro de uma organização que eu ouvi depoimentos totalmente diferentes. Mas assim, é muito difícil hoje você acolher. E graças a Deus eu tive um acolhimento sensacional por parte da organização e do meu gestor na época, sabe? E eu acho que isso difere muito e fala muito sobre essa experiência que eu consegui ter em transformar realmente o limão na limonada, e isso, né, levar a gente a ter esse papel meio protagonista aí de lançar esse tema de uma forma tão forte dentro da organização. Então, assim, eu tive esse acolhimento. Inicialmente, eu falei que nada tinha a ver com o meu trabalho. Eu lembro até hoje dessa frase muito forte na minha cabeça, eu falando, não, mas o que eu estou sentindo não tem nada a ver com o trabalho, isso é um problema meu. Muito pelo contrário, esse ambiente aqui é o meu porto seguro, o trabalho é o meu porto seguro. Olha só, olha só essa frase, né? Eu disse essa frase, eu escutei eu falando essa frase durante pelo menos um ano, eu não conectei as coisas, tá? Então, assim, passado aí esse tempo, né, evitando, isso foi mais ou menos no final de 2019, quando eu tive essa conversa, eu passei o ano de 2019 lidando com isso, e no final de 2019, eu comecei a perceber que não estava legal, que algumas coisas estavam muito... como é que eu vou dizer? Elas estavam muito... meio que me trazendo uma situação muito instável. Essa é a palavra, instável. Eu estava bem instável. E aí eu comecei a analisar o cenário como um todo. Só que eu acho que o papo que me sacudiu foi quando, né, assim, eu já estava com né, tinha uma galera do meu time maravilhosa que estava comigo há bastante tempo, e eles me deram alguns toques depois, né, quando eu comuniquei meu afastamento, que aí eu me afastei por burnout, que tudo fez sentido, mas eu precisei de um papo meio do sacode, sabe, aquele papo que te sacode, assim, fala, Mariana, e eu saí com 2 amigas minhas para almoçar. Na época, eu mal saía para almoçar, eu normalmente almoçava na mesa, eu normalmente almoçava em reunião, porque eu queria ser bem produtiva, né? E nessa época de 2019, meu marido já tinha se mudado para São Paulo, meu marido se mudou para São Paulo no segundo semestre de 2019, então, assim,
eu queria ser produtiva no trabalho para poder chegar cedo em casa, né? Assim, o cedo em casa era 8, 8h30, né? Para ter o tempo com meu marido, a gente poder sair, fazer alguma coisa. E eu mal saía para almoçar. E nesse dia, 2 amigas minhas, uma trabalhava comigo lá, não bebe, mas era minha amiga de infância, e a outra é nossa amiga de infância. A gente saiu para almoçar. Essa outra amiga que não trabalhava na Ambev, ela é empreendedora, é super bem sucedida e já tinha passado pelo burnout. E aí a gente no almoço, ela virou para mim e falou, eu contando algumas coisas, ela olhou para mim, né? E ela é bem sagitariana, assim, ela é bem também papum ali, fala na cara. Ela olhou para mim e falou assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa, qual é o momento que você vai perceber? Aí eu olhei para a cara dela e falei, como assim, perceber o quê? Ela, Mariana, só tá faltando o apagão para você, assim, só tá faltando o último passo. Você tá num processo de burnout que você não tá percebendo. Eu passei por isso tudo, sabe? Assim, eu vivi isso tudo. Então, assim, assim, eu preciso te dizer que você precisa encarar isso de verdade. E aquilo ali me marcou muito, né? Eu fiquei olhando para a cara dela, falei, meu Deus, voltei do almoço, taquei no Google. Aquela assim, né? Como se não tivesse informação. Eu falei, eu preciso de alguma outra confirmação. Eu meti o Google aqui. Falei, deixa eu ver os sintomas de novo aqui do burnout, só para eu entender. E, cara, quando eu olhei, realmente, assim, não tinha mais por onde correr, sabe? Assim, eu comecei a fazer conexão dos pontos, assim. Comecei a entender o quanto eu estava me isolando, o quanto que eu estava exausta emocionalmente, o quanto que, de alguma forma, eu tinha passado nos últimos meses por situações que mexeram um pouco com o meu reconhecimento, né? Com como eu me sentia, a minha valorização pessoal. Eu comecei a cada vez mais criticar nossa, ficar meio que insustentável em algumas discussões ali dentro, sabe? Assim, algumas coisas para mim me irritavam a um tal nível que eu não conseguia nem discutir mais, que eu não conseguia nem conversar mais. Então, assim, estava muito difícil para mim, sabe? E no início de 2020 eu finalmente me rendi num evento, depois de um evento gerencial com mais de 2.000 pessoas, eu entendi que não tinha mais jeito, que eu precisava dar um tempo, eu não sabia o que aquilo significava. E assim eu me afastei. Assim eu me afastei por burnout. No início de 2020, não sabia que viria a pandemia, não sabia nada. Tive o meu afastamento, ele foi um afastamento relativamente rápido. Então, quando eu voltei véspera ali daquele 13 de março, né, que todos nós fomos para casa e nunca mais voltamos. Quando eu voltei, eu já voltei numa posição assim, que era muito interessante, porque ao mesmo tempo que todo mundo estava ali querendo me dar algum tipo de apoio, ninguém sabia como agir. Ninguém sabia como agir. Uma das perguntas que mais me faziam era assim, e aí, tá 100%? E eu falava, gente, o que isso quer dizer, 100%? Eu ficava olhando para a pessoa, eu falava, gente, se 100% era aquilo que eu vivia, eu certamente nunca mais estarei em 100%. Sabe assim? Aí eu falava assim, 60. Eu meti um percentual doido, que eu falei, gente, para me livrar dessa resposta aqui, dessa pergunta, eu preciso meter algum percentual doido aqui, sabe, para me livrar disso. Olha, sinceramente, assim, hoje, né, é isso que eu sempre que eu te falei, né, Gustavo? Eu procuro contar isso rindo, porque, assim, é a coisa, sempre me leva a que quando você coloca num cenário caricata, eu acho que as pessoas conseguem se identificar mais, né? Então, assim, quem aí que deve estar assistindo a gente que já não perguntou para alguém, e aí, tá 100%? Depois de uma pessoa encarar alguma coisa bizarra, né? Então, assim, pensa um pouco antes desse approach, porque é importante você ter um approach de acolhimento, e eu acho que isso fez muito parte da estratégia quando a gente montou a estratégia da área em saúde mental na Ambev, né? E aí, assim, eu brinco pra caramba, mas eu não julgo ninguém na época, porque, assim, a gente mal falava sobre isso. A gente não sabia como se portar. Hoje é o momento que a gente mais fala, né, sobre. Então, assim, quando eu voltei, né, para o cenário aí já em pandemia, foi um momento em que eu acho que eu extrapolei um pouco comigo mesma, porque eu acho que eu ainda precisava de algum tempo, e eu não tirei esse tempo. Mas eu olhei para a situação e falei, cara, a pandemia está começando,
a gente já está falando de saúde mental, né? Não só por conta do meu caso, mas porque no final de 2019, ali antes de eu me afastar, a Ambev já tinha começado num processo de evolução cultural. E para a gente falar de todo o processo de evolução cultural, a gente estava colocando coisas como segurança psicológica para dentro da roda, colaboração, empatia, e de alguma forma eu entrei muito presente nesse momento, porque eu era a única psicóloga numa alta liderança, eu sempre fui entrona, eu sempre fui curiosa, então eu me meti mesmo no processo, falei, opa, que eu quero ver isso aí. Então a gente já estava meio que falando um pouco sobre saúde mental, até pela vivência com as minhas crises de ansiedade, né, que de alguma forma meu gestor também viveu comigo, mas a gente ainda não tinha dado a cara para isso. Então, assim, ali, quando a gente entrou no processo de pandemia, que a gente começou a formular alguns monitoramentos, que eu comecei a fazer uns pilotos, sabe? Eu falei, cara, agora é a hora de eu arregaçar minhas mangas para isso. E logo, assim, eu realmente não esperava. Então, o fato é que, sim, a pandemia acelerou, mas acabou que em maio de 2020 eu recebi o convite para assumir, né, essa nova diretoria de saúde mental e diversidade e inclusão. Então, assim, falei para caramba, mas o fato é que essa história se mistura. Então, para surgir essa subcelebridade aí, né, que foi para exame, existiu uma, sabe, assim, existiu um cross, assim, nos caminhos, sabe? Porque foi muito importante eu entrar em contato comigo. Eu acho que em alguns momentos eu poderia ter me dado mais tempo, sabe? Eu acho que eu poderia ter me dado um pouco mais de eu comigo mesma. Mas acho que no final, quando a gente sai com essa diretoria, eu tive um prazer assim enorme e eu acho que foi um mergulho ainda maior no meu autoconhecimento, porque eu comecei a ter que, mais do que nunca, praticar o que eu estava montando como estratégia. Eu comecei a ter que reavaliar tudo que eu falava que as pessoas deveriam reavaliar, eu comecei a efetivamente ter que reavaliar dentro da minha vida. E chegou em algum momento que eu olhei e falei, cara, não dá mais para eu me sentir hipócrita falando algumas coisas. Então, eu preciso olhar de forma profunda, cara, para como a minha vida foi organizada nesses últimos 11 anos e como que eu gostaria de organizar ela daqui para frente. Porque o fato é que eu não quero mais que o centro da minha vida seja o trabalho. E aí eu acho que esse é um ponto que ultrapassa Mariana, ultrapassa Gustavo, ultrapassa Ambev. A gente fala, né, sobre a formação de nós como sociedade pós-moderna, em que coloca o trabalho como sendo, né, a situação de valorização de qualquer indivíduo. Então, quem não trabalha, quem não tem fonte de renda, né, está numa situação muito mais complexa psicologicamente e economicamente, né, de forma social também. Então, o fato é que eu acho que a gente tem discussões profundas a fazer, e eu li uma frase há pouco tempo numa pesquisa que falou um negócio que eu acho que deu luz a tudo que, de alguma forma, eu acredito, que a partir do momento em que hoje a gente reconhece a saúde mental, né, como existente, né, essa coisa existem transtornos, a gente vai precisar conviver com eles, a gente só não pode confundir o que é uma situação estrutural e o que é uma situação de transtorno. Porque situações estruturais também trazem malefícios à nossa saúde mental. E hoje, para mim, a maior discussão que a gente foge dela, né, sejam dentro das empresas, sejam dentro da nossa sociedade, é como é que a gente quebra o sistema, como é que a gente quebra as relações estruturais que não estão fazendo bem para a gente. E eu acho que isso faz muito sentido com a história de como é que a gente traz a felicidade para dentro do trabalho, como é que a gente traz alguns questionamentos, né, em termos de diversidade, em termos de representatividade, por que é tão importante a gente falar de saúde mental alinhada com situações socioeconômicas, né? Assim, para mim, a gente já foi a fase que a gente estava falando de suporte a pessoas com ansiedade, com crise de pânico, com depressão. Não é só sobre suporte mais, é sobre protagonismo e mudança, principalmente dentro desse ambiente organizacional. Então, acho que isso também dá um pouco à luz
para esse novo movimento meu de falar, legal, gratidão pelos últimos 11 anos, mas agora eu quero abrir, né, um outro capítulo na minha vida, e vamos ver o que isso aí traz, sabe? Então, acho que, em resumo, eu acho que essa é um pouco dessa história, sabe? Entre saúde mental, Ambev, Mariana e tudo que aconteceu aí nesses últimos 2 anos. Puxa, Mariana, que história incrível. Eu tô aqui fazendo várias anotações, eu queria te perguntar um monte de coisas assim sobre tudo isso que você está trazendo, porque é realmente, puxa, incrível como a tua história é também um retrato daquilo que está acontecendo, daquilo que nós estamos todos vivendo enquanto sociedade. Eu digo, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando com algumas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade. Todos nós estamos enfrentando dificuldade. Talvez você não esteja consciente das suas, mas nessa escala, né? Vamos imaginar que o burnout seja uma escada, né? E a gente vai cumprindo um certo Perfeito. checklist até chegar nesse último grau máximo do apagão que você comentou que foi o chacoalho da sua amiga. Todos nós que estamos trabalhando estamos em algum degrau dessa escada, né? Eu tenho certeza absoluta disso, porque esse é um problema estrutural, como você reconheceu e como você vem direcionando o teu trabalho. E eu estava aqui anotando exatamente isso, né? Que não tem a ver com o avião, né? Não tem a ver com tratar uma fobia de avião, de voo. É, Nem é- um é pouco. claro, é claro que tem a ver com você e a sua vida pessoal, enfim, mas é óbvio que tem a ver com trabalho, porque muita gente Totalmente. está Nossa. nesse esconderijo, né? E eu, Olhando para é um, si e Perfeito, não, é um negócio que eu ia até, né, é exatamente isso, Gustavo, porque assim, aí é que a gente faz a relação assim, do meu caso, eu sempre gosto de contar meu caso, porque eu gosto que as pessoas tenham um exemplo, eu gosto que as pessoas olhem para um rosto de saúde mental, porque o rosto de saúde mental é igual de todo mundo, né, então assim, é, até para poder se olhar no espelho, para se perguntar, será que eu já vivi isso? Será que eu passei perto disso? Sabe, porque o negócio do avião, na apresentação, quando eu te falei que eu me mudei para o Rio, né, no início desse ano, esse é um chacoalhão na minha vida. Assim, há quanto tempo eu estava priorizando algumas coisas na minha vida que eu não me arrependo, tá? Mas que, de alguma forma, eu não coloquei a família ali, esse lugar da conexão, de estar próximo, né? Geograficamente, talvez num lugar de prioridade que eu devesse ter colocado, sabe? E durante muitos anos na minha vida, eu vivi nesse ritmo de ponte aérea insano e que, de alguma forma, não me fazia bem. Eu queria formar relações, eu queria ter mais tempo com a minha família, só que eu mesma abafava esse desejo em mim. Então, assim, é exatamente isso. É óbvio que tudo que aparece, né, de alguma forma, ele vai ter a ver com alguma decisão nossa. Por isso que eu sempre falei lá dentro da Ambev, falo do lado de fora, que é responsabilidade compartilhada. Tem uma responsabilidade que é do indivíduo e uma responsabilidade que é do sistema. Mas a gente precisa dar consciência primeiro para os indivíduos, para que, numa dessas, eles assumam as suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, eles ganhem esse protagonismo, né? Só que o fato é, enquanto a gente não conversar sobre isso e jogar limpo, ninguém vai assumir a sua responsabilidade individual, porque vai ter sempre uma justificativa. E a minha justificativa para você na época seria: não, mas é porque eu trabalho demais, assim, para eu crescer na minha carreira eu tenho que estar lá, eu tive que ganhar caminhos pensando no meu crescimento de carreira, porque eu queria ser uma mulher, né, executiva dentro desse ambiente, era um sonho meu. Então, assim, olha a quantidade de insumo que a gente está falando aqui, que eu tenho absoluta certeza que foi o que você falou. Não sou só eu ou você que vivemos isso. Todo mundo vive sabe assim, esse dilema, né? E quando a gente cai para dentro, né, do dilema hoje feminino, cara, assim, nossa, brutal. aí a gente É tem fala brutal. para Para mais as 2 mulheres, o horas. sistema é brutal mesmo, né? E é muito interessante porque as próprias mulheres têm dificuldade de reconhecer o quão brutal o sistema é para elas. E, 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 puxa, eu digo, eu me sinto muito privilegiado por poder ter essa compreensão do meu lugar de privilégio mesmo, né? Enquanto homem, hétero, branco, etc.
E você está tocando num ponto que eu venho falando bastante, que é, dentro da psicologia positiva, se fala muito sobre a nossa autorresponsabilidade nessa construção de felicidade, que continua sendo um ponto, né? Um ponto muito importante. Agora, essa autorresponsabilidade ela tem um limite, né? Que é o limite que está colocado pelo sistema, que é aquilo que é bem visto, que é mal visto. Eu ouvi de algumas pessoas assim, puxa, como é que eu vou chegar no meu trabalho e vou dizer que eu estou cansado? Tá todo mundo cansado, né? Mas você não tá só cansado, querido. O seu cansaço passou do ponto e você tá num ponto de adoecimento. E ele diz assim: tá todo mundo adoecendo. Ah, E isso é verdade. Nós é. adoecemos enquanto sociedade. E aqui está o limite da nossa autorresponsabilidade, que essa mudança ela realmente vai ter que ser estrutural e ela vai ter que acontecer. Eu disse ontem que uma metáfora é como se a gente estivesse subindo uma montanha russa, né? E o carrinho está lá subindo e você está subindo junto com o carrinho e você não está vendo aonde que vai ser a curva e você não tem outra coisa a fazer senão se agarrar ali e torcer para parar de subir logo. Mas o fato é que nós ainda estamos subindo. Nós ainda não Totalmente. estamos vendo onde está essa Nossa. curva de virada que vai ter que acontecer de um jeito ou de outro. E ele vai acontecer individualmente para as pessoas em casos como o que você contou, o seu caso particular, mais graves ou menos graves, até que a gente possa, enquanto sociedade, tomar uma atitude. E é por isso que é tão louvável, né, que você conte do seu acolhimento pela sua empresa, né, a sua coragem em expor o acolhimento que você recebeu e como né, a Ambev sair com uma diretoria de saúde mental é algo muito interessante, né? Porque, É. assim como outras empresas, não é nada de especial, mas a Ambev é reconhecida como uma empresa que realmente tem altas metas, o colaborador ele realmente trabalha longas horas. O que, veja, não é uma crítica, né? Isso é o normal hoje em dia, né? Todas as Não. empresas é isso, você tem um horário para chegar, você não tem horário para sair. Assim, eu brincava lá dentro quando a gente estava fazendo a evolução cultural, porque eu acho que agora todo mundo fala muito disso, né? Que para a gente passar, né? E aí, por que que a gente fez isso, né, Gustavo? Não é também porque a gente é fofinho, bonzinho, maravilhoso, né? E um detalhe é que eu continuo falando da gente. Eu ainda estou 11 nesse anos, né? processo de saída, 11 anos, exato. Mas o que eu acho engraçado é que lá dentro a gente falava muito, não, dessa evolução, darará, porque a gente inovação, pá. E essa diferença entre quando você quer, né, esse lado criativo, esse lado inovador, e principalmente quando você pensa nesse crescimento do mercado orgânico, né, porque a gente saiu de um crescimento de expansão, né, não só a Ambev, mas eu acho que até outras organizações já estão vivendo esse momento, porque o mercado, de alguma forma, ele está muito saturado, então a gente deixa de crescer em formato de expansão e a gente começa a crescer num formato orgânico. Para você crescer num formato orgânico, necessariamente você vai precisar ser diferente, você vai precisar inovar, você vai precisar se conectar, né? Seja com cliente, seja com consumidor e etc. Só que não dá para você fazer isso vivendo uma cultura que é setada quando você cria, quando você tem nesse mindset esse crescimento exponencial. Então, que era o que a gente falava dessas culturas de controle, né, de você verificar, né, de comando, de você comandar, e que entre nós aqui, né, é uma cultura infantil, né? É uma cultura que você faz com criança, você comanda, você manda ali, você faz assim, você faz acolá, né? Nós psicólogos, acho que a gente consegue, né, fazer essa relação. E eu brincava muito que a responsabilidade, é óbvio, né, que eu falava muito isso por estar lá dentro também, mas eu sentia que a nossa responsabilidade como organização era muito forte, porque eu brincava que nós fomos os criadores dessa cultura, no mínimo, sabe? Olha quantos anos a Ambev existe aí, olha, assim, não dá para dizer que a Ambev, né, e a história dessa companhia, ela não é uma história de muita personalidade, ela não é uma história que setou uma economia, sabe? Então, assim, eu acho que assim como a Ambev, outras organizações que cresceram há 20, 30 anos atrás e se acostumaram nessa relação, elas vão ter dificuldade de modificar, mas a parte maravilhosa é que a gente tem pessoas a fim de fazer isso.
óbvio que você vai encontrar resistência. A maior resistência para você evoluir nesse sentido é a própria liderança. Porque, principalmente, a que está lá no topo, CEO, vice-presidência, né, diretores, e eu te digo isso porque eu estava do lado, né, e eu era parte dessa galera até ontem. Então, assim, é difícil, e é difícil porque bate na gente. É difícil porque pega diretamente no ego, diretamente nas suas crenças, nas construções que você fez, seja dentro de uma cultura de trabalho, seja em casa, vendo seus pais, vendo, né, a sua família. Então, assim, tem uma quebra de paradigma aí que ela vai precisar ser feita, e, sinceramente, Gustavo, eu cobro muito de quem está no topo da cadeia, cara, e acho, eu sempre falei muito isso lá dentro, e falo muito isso hoje em dia em bate-papos, assim, eu empatizo, eu entendo, mas eu acho que, assim como você, né, falou do teu lugar de privilégio, eu acho que ter essa consciência é primordial para fazer qualquer esse movimento. Porque quando você tem essa consciência, você para de depositar a expectativa no outro e você começa a entender a tua responsabilidade, sabe? Eu acho que hoje o mercado privado, para mim, né, dada a situação pública que a gente vive, principalmente no nosso país, mercado privado, para mim, ele é um mercado onde a gente precisa formar melhores pessoas e acelerar algumas questões. Eu acho que passou o tempo da gente ver, inclusive dentro do mercado privado, o acúmulo de riqueza, o acúmulo de investimento no topo da pirâmide. Está na hora de descer. Então, por isso que eu digo que a gente falar de saúde mental não é só falar sobre saúde mental com a visibilidade, com a perspectiva, né, da ansiedade, da depressão. Falar de saúde mental é sim uma discussão política, é sim uma discussão onde você não pode ficar neutro, onde você tem sim que olhar para a situação de vida de todas as pessoas, não só a sua. Porque a gente sofreu nessa pandemia, eu não tenho a menor dúvida. Agora, imagina quem não mora no lugar onde a gente mora, quem não tem acesso à educação, quem não tem acesso à higiene, sabe? Então, assim, eu acho que a pandemia, o corona, ele trouxe para a gente um sacode que para ontem a gente precisava ver, sabe? E isso é o que me incomoda. E eu acho que isso faz conexão direta com o que os investidores estão vendo hoje. Não é a história do ISD? Então, assim, como é que é o ISD na prática? Sabe? Porque, assim, não, é o ambiente, é o environment, né? É o ambiente, é o social, é o governamental. Cara, mas o que é isso na prática? Sabe? Acho que tem um case aí também, né? Que a Ambev, eu acho que ela está trabalhando muito forte em cima disso, que fala um pouco com isso. Assim, o dia que a gente anunciou a nossa diretoria, né, de saúde mental, diversidade e inclusão, o impacto na ação foi direto. Assim, foi direto e reto. Assim, ó, pá. Eu, como acionista, eu vi, sabe? Assim como quanto mais a gente entendeu que, cara, a gente precisava participar da parte social ali do início da pandemia, quando faltava oxigênio, quando faltava álcool, cara, foi nesse momento que até a construção da reputação da empresa, ela começou a ser ressignificada. Então, assim, não é porque a gente é fofinho, sabe? Assim, não é porque a Ambev ou qualquer outra organização é fofinha. É porque a gente vê também que isso está conectado diretamente com, cara, o retorno que seja que aquela empresa dá para os seus funcionários, seja que ela dá para os clientes e consumidores e para o mercado. Então, assim, nós temos responsabilidade, sabe? E eu acho que cada vez mais a gente precisa estar conectado na prática, sabe? Então, assim, acho que o meu desejo maior nesse momento é que realmente a gente consiga cada vez mais virar essa chave e entender que toda essa discussão não vai ser com palestras de saúde mental que a gente vai, ou sei lá, conexões aí, parcerias com aplicativos com não vai ser com isso que a gente vai resolver. Pelo amor de Deus, né? Isso, faz parte do processo de você saber como cuida, como previne, mas, né, da promoção, da recuperação, mas, assim, definitivamente não é por aí que você vai mudar a forma como a gente se relaciona, e eu falava muito isso, né?
como a gente questiona o status quo, porque isso foi o que me deu de saldo burnout, Gustavo. A verdade é essa. Se eu já era questionadora antes, assim, depois do burnout, eu fiquei mais ainda, sabe? E eu comecei a me sentir responsável por falar sobre isso, porque eu acho que o que acontece individualmente com a gente dá a oportunidade da gente sacudir o sistema, né? E assim, e se a gente não fizer, tipo, e aí? A gente vai ficar, né? Porque, beleza, eu hoje vou continuar trabalhando e eu tenho uma posição ok, tá tudo bem na minha vida. Mas dói quando a gente olha para as posições de outras pessoas, sabe? Quando a gente olha para a realidade de outras pessoas. A gente não quer mais viver isso. É, e eu acho que tudo isso fala sobre saúde mental. Então, acho que a gente precisa enriquecer o discurso, sabe? Enriquecer essas conversas e principalmente as práticas de modificação mesmo, acho, sabe? Puxa, incrível, Mariana. Você sabe que eu ia te perguntar, né, exatamente os impactos, né, de trabalhar a saúde mental dentro da empresa, na performance do colaborador e, logicamente, né, como consequência no resultado da empresa. Acho que você já comentou aqui muito bem sobre isso. Eu ia te perguntar também sobre os desafios da implementação de um programa de saúde mental que você também já trouxe, já deixou claro. E eu queria aqui nesse nosso finalzinho, né, eu sei que nós estamos aí já em cima do horário, nesse finalzinho te dizer que tudo isso que você está trazendo bate perfeitamente com os estudos de felicidade dentro das organizações, que os benefícios podem ser importantes, podem ser interessantes, sim, mas eles são um band-aid, eles são um paliativo, eles agem no sintoma. Enquanto a gente não trabalhar na causa, né, enquanto a gente não estancar o sangramento, enquanto a gente não for lá, né, fixar a parede do barco onde está entrando a água, não vai ter baldinho que chegue para tirar a água de dentro desse barco. E aí nós estamos falando especificamente de cultura organizacional e de desenvolvimento de liderança. É isso. Enquanto as empresas não olharem para esse ponto, não vai ter muito o que fazer. E aí eu me lembro de algumas conversas que tive com alguns empresários, né, de empresas até 100 colaboradores, enfim, assim, sabe, onde tem a figura do dono realmente, né, e é ele que dá as ordens, enfim, que dá, né, comanda o jogo, dizendo assim, olha, Gustavo, eu já fiz de tudo, eu atendi todos os pedidos deles, eu coloquei, sabe, todos os benefícios que eles pediram e ainda assim não é suficiente, e nunca vai ser, né? Não vai, Nunca vai não ser, vai. até porque, como você bem colocou, né, enquanto colaborador ali dentro, você não estava consciente do processo que estava te acontecendo, e agora que você olha para trás e você conta, né, sobre o que aconteceu e sobre o que é uma solução real, isso deixa muito claro que o que a ciência vem estudando tem total sentido e que os resultados que apresenta são exatamente esses que você está contando na prática, que você também viu acontecer. Então, eu, nesse final, quero dizer que honro muito o teu trabalho, a tua coragem, essa tua nova fase, né, de realmente questionar, de fazer essa luta mais estrutural mesmo, que é realmente onde se dentro das empresas, né, o trabalho está em cultura e liderança, na nossa sociedade, no modelo atual, a gente precisa entrar nessa estrutura, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar sobre ela, porque senão também, né, como a gente ficar tirando água de dentro do barco, resolvendo cada pequeno Totalmente. problema, quando o problema é realmente estrutural. Tem Mas eu vou te uma. agradecer, né, muito por você estar aqui. Ah, Eu sei que obrigada. está em cima do teu horário, assim, eu por mim passava a tarde aqui te ouvindo, Mariana, tinha mil coisas já também para te colocar aqui, mas eu quero te deixar, né, continuar aqui a tua ideia e também deixar um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando. Ah, obrigada, Gustavo. Eu adorei. Assim, para variar, né? Eu também ficaria aqui mais umas 3 horas conversando. Então, super vou adorar aí se tiver outras oportunidades, outros papos. Eu acho que é muito importante, sim, que a gente olhe de forma séria, profunda e questione as coisas. Tem uma autora que é a Cristina Meslach, né? Eu acho que você com certeza deve saber quem é, que ela também fala muito sobre, né, o burnout, tudo, e ela traz algumas características, assim, né, que ela fala muito de como deveria ser esse monitoramento, né, dessa saúde mental para as organizações, enfim, e ela traz uma tríade muito interessante que ela fala sobre
colaboração, personalização e comprometimento, né? Então, assim, acho que se eu puder dar uma dica, né, para essa galera aí que vai assistir a gente, empresários, tudo, quando a gente fala de colaboração, a gente precisa olhar para os símbolos e para as rotinas na prática, para os processos, né? Então, assim, a gente precisa se dedicar, arregaçar um pouquinho as mangas e entender, afinal, os meus processos, eles refletem colaboração, eles refletem essa confiança que a gente quer passar, né? Acho que quando ela traz a história da personalização, é muito exatamente por isso, né, Gustavo? Esse ponto que você trouxe do cara, nunca vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente, e vai ter sempre alguém passando por algo que ninguém nunca passou ou que alguém já passou. Então, assim, a personalização, ela é importante hoje por isso, porque é através dela que você consegue chegar, sabe? Se conectar. E isso não só com os funcionários da tua empresa, mas com teus clientes, com o consumidor, inteligência de mercado, né? Setores de inteligência de mercado do marketing já olham isso, olha, mas há muito tempo. Então, assim, você fazer essa personalização é também algo que traz essa valorização do indivíduo como indivíduo, ao mesmo tempo que, quando você olha para times, né, e para culturas que pregam de verdade a colaboração, você começa a entender a importância de você tirar um pouco essa capa do super-herói e da super-heroína, né? E aí você começa a entender que sim, você tem características que são só suas, que ninguém vai te substituir, mas que você pode contar com outras pessoas. Que fica mais gostoso quando você faz entregas, né? Que você olha e você fala assim, cara, olha a diversidade desse trabalho na medida em que, de forma cognitiva, você tem pessoas trabalhando com pensamentos diferentes, né? E eu acho que hoje, quando ela traz o negócio do comprometimento, ela fala exatamente o que a gente está falando aqui, que é a gente não desistir. É não desistir até chegar num momento onde a gente acredite que as coisas estejam um pouco mais equilibradas. Vai demorar? Vai, porque é uma jornada, é um processo. Olha quantos anos a gente trabalha da forma que a gente trabalha. É um processo, mas é muito importante que a gente esteja consciente e que a gente queira evoluir, né? Que a gente não olhe só para o nosso umbigo e fale, não, mas assim tá legal, pô. Foi assim que eu acumulei minhas riquezas, foi assim que eu fiz esse trabalho, foi assim que eu criei meus filhos. Dá para a gente ultrapassar esse ponto, sabe? Dá para a gente olhar para práticas diferentes, e acho que tem muitos caminhos para a gente olhar para dentro, né, de como as rotinas são estabelecidas, como os processos são estabelecidos. Não basta ter escrito nos valores, precisa refletir na prática. Então, se você diz que você preza pelo bem-estar e na sua empresa você continua trabalhando de 8 às 8, sem intervalos, esquece. Não vai ter pesquisa de humanização, não vai ter pesquisa de felicidade do trabalho e benefício que você faça, que vá fazer com que isso se equilibre. Então, acho que chegou a hora da gente tirar os véus, né, do rosto e encarar as coisas de verdade. Então, super, super obrigada. Ficaria muito, muito mais tempo aqui. Estou super feliz de ter sido convidada, super feliz dessa troca. Então, me coloco aí super à disposição para quem estiver vendo a gente, para vocês, você, Gui. Então, assim, foi um super prazer. Espero que a gente se encontre aí mais vezes e contar também aí para a galera, né? Tem lá no meu LinkedIn, no Instagram, todos os meus contatos para consultoria, mentoria. Então, estou nesse novo voo aí para ajudar isso de forma um pouco mais focada aí para a gente avançar. E estou super feliz também com esse caminho. Obrigada de novo aí pela oportunidade, tá, Gustavo? Uma alegria, puxa, e que bacana, Mariana, saber que você está realizando esse trabalho agora também dentro das empresas, né, como consultora, como palestrante, porque eu vejo que nesse momento de pandemia, né, a pandemia acelera esse processo, como você comentou, em que as empresas finalmente estão entendendo que tem alguma responsabilidade, né, daquele ponto de não, o problema do colaborador é dele, vida pessoal, vida profissional não se mistura, agora a gente já está no empresário assim, tá, entendi, mas o que eu faço, né? O que é para fazer, né? E os benefícios não estão funcionando, e agora?
Então, eu percebo que esse é um bom momento, né? É um momento em que aquelas certezas, né, elas estão realmente ruindo, em que tem se feito tentativas e que existe uma abertura para realmente fazer um trabalho estrutural dentro das empresas. Eu vejo cada vez mais empresas, cada vez mais empresários interessados, e que bom saber que você vem desenvolvendo esse trabalho, né, com a experiência que você teve, que você tem, com tudo que você passou, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Gente, não perca essa oportunidade de contato, né, com a Mariana, enquanto ainda isso é possível, para que você, empresário que está aqui nos ouvindo, você possa fazer também esse trabalho que você busca fazer na sua empresa. E eu vou agradecer de novo, Mariana, a possibilidade, né, dentro da sua agenda, você está aqui, né? Eu sei que foi super apertado, então te agradeço mesmo, né, dentro da sua Nada, agenda. que isso. E para você que nos acompanha, vamos deixar os contatos da Mariana aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, né, se você curtiu esse conteúdo, apoie aqui o nosso canal, comente, compartilhe, curta o canal. Na descrição do vídeo, mais uma vez, a possibilidade de você também fazer o seu apoio financeiro para que a gente possa, né, nesse financiamento coletivo, com todo mundo contribuindo um pouquinho, a gente conseguir multiplicando esse conteúdo, trazendo gente cada vez mais incrível, como a Mariana que está aqui conosco e levando esse conteúdo para cada vez mais gente, auxiliando essa transformação estrutural que nós falamos aqui hoje. Isso é possível, essa construção de felicidade coletiva, ela é possível, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, contamos com o seu apoio, com a sua ajuda e com a sua transformação para isso também. Obrigado, gente, obrigado, Mariana, um grande abraço Obrigada, e gente. até Obrigada, mais. Gustavo. Um beijo. Tchau, tchau.